pôde estar presente aqui. Pronto, acho que começou a gravação. Então, para quem não pôde estar presente, meu nome é Wellington Silvio, e esse aqui é o site que vocês vão baixar os slides, vão baixar as informações, eu vou colocar lá no Moodle o link para baixar esses slides aqui e os materiais complementares. Entre os materiais, a gente tem catálogos de fabricantes de lâmpadas, luminárias. Temos aqui alguns materiais que vão servir de guia para vocês, lá na segunda unidade, quando vocês forem fazer o projeto. Antes de iniciar a gravação, eu estava falando aqui para o pessoal que conseguiu participar da aula de hoje, que a gente vai, no final, dividir a turma em dois grupos, em vários grupos, em duplas, né? Em várias duplas. E aí, cada dupla vai fazer, pode ser feito individualmente também, não tem problema, mas cada dupla vai ficar responsável por fazer um projeto, certo? Um projeto elétrico do início ao fim. Então, vocês vão ter que pegar essa planta baixa, né, que vocês já têm aí, de disciplinas anteriores, e vão pegar essa planta, pode ser da Casa Cubo, pode ser de qualquer outra planta, de outra disciplina que um dos membros da dupla participou e fez, e aí vão me mandar, logicamente, para que eu tenha uma aprovação prévia, para que não tenha projetos com níveis de dificuldade tão distantes um do outro, nem muito fácil, outro nem muito difícil. Então, pega uma casa que tenha uma característica mediana ali, um nível de dificuldade similar, eu dou a aprovação e vocês vão começar a fazer do início ao fim o projeto, prevendo quantidade de tomadas, localização dessas tomadas, prevendo a iluminação, se vai querer colocar uma iluminação geral apenas, ou alguma iluminação específica na casa, a previsão da quantidade de equipamentos especiais que vocês vão ter, chuveiros, máquina de lavar, posição desses equipamentos, enfim. Depois desse levantamento, fazer o dimensionamento de condutores, o dimensionamento de eletrodutos, onde vai ficar localizado o quadro de distribuição, ou os quadros de distribuição dessa instalação, fazer os desenhos, né, no AutoCAD, e, por fim, fazer o memorial de cálculo com as tabelas de carga, de condutores, de disjuntores, né, da parte de proteção também. Então, fazer tudo do início ao fim, certo? É uma proposta que eu estou trazendo já venho trazendo há um bom tempo para a engenharia civil, né? Aqui os alunos têm a disciplina de arquitetura, fazem um projeto arquitetônico nessa disciplina, e dentro desse projeto eu já aproveito para fazer o projeto elétrico, e posteriormente eles vão fazer o estrutural, e depois vão fazer o hidrossanitário, dentro desse mesmo projeto. O objetivo é que o aluno consiga sair do curso tendo um projeto básico, pelo menos, conseguindo fazer todos os projetos, do arquitetônico ao restante dos projetos dessa edificação. E com vocês, pelo menos a parte que me tange, né, eu sou responsável, vou aproveitar algum projeto arquitetônico já que vocês tenham, que a dupla tenha feito, e cada dupla vai ficar responsável pelo projeto elétrico completo no final da disciplina. Mas para chegar a fazer o projeto elétrico completo, tem uma série de etapas, né? E algumas dessas etapas a gente vai ver aqui nesse nosso primeiro encontro, onde eu vou fazer essas apresentações, né, desse primeiro conjunto de slides. O livro que a gente vai utilizar, pessoal, o livro da bibliografia, né, o principal livro, essa disciplina em vocês aqui é um pouquinho diferente da disciplina lá na engenharia civil, porque lá na engenharia civil a gente tem duas disciplinas, uma que dá a base da eletricidade, que é a parte da eletricidade básica, com cálculo de tensão, corrente, resistência, potência elétrica, então, o levantamento dessas unidades todas, as relações. Então, essa disciplina de 60 horas permite que a gente faça uma série de exercícios, simule uma série de situações, e uma segunda disciplina que seria
só a parte de projetos, a parte de instalações elétricas prediais. Aqui com vocês, essas duas foram meio que unidas numa só. Então, a gente vai dar uma corrida nessa parte inicial, essa parte introdutória, de unidades, de formulações, né, dessa parte de instalações elétricas, e depois a gente vai acelerar um pouco para a parte do projeto em si, certo? Então, tem essas duas partes aqui no iniciozinho da disciplina. Lá no site da biblioteca, vocês entram aqui vou entrar aqui no iniciozinho mesmo, vocês vão botar cib.fal.br, quem provavelmente já deve conhecer, né, o site da biblioteca, mas quem não utilizou ainda, é só botar cib.fal.br, ir lá em serviços, catálogo, consulta ao catálogo. Aí vocês vão fazer se não tiverem ainda o login na biblioteca, acho que todos têm, fazer o login e a senha aqui, vão usar seu CPF e a senha para entrar aqui no seu login. Aqui vocês têm acesso a uma série de e-books, certo? Tem acesso a uma série de e-books, e eu vou passar alguns para vocês. Um deles é o Nilson, da editora Pisso, que é essa parte introdutória das instalações, das grandezas elétricas. Ele ajuda muito da parte de circuitos elétricos. Então, a gente vai utilizar em alguns momentos o Nilson, mas o principal é o Hélio Creder. Eu não achei aqui, ele é e-book. Não sei se saiu do ar, teve algum problema, mas ou senão, se não tiver ele, eu vou acabar tendo que pegar outro. Eu acabei procurando aqui no aula, não encontrei. Ele, às vezes, é meio instável aqui, esse sistema da biblioteca, a gente não consegue ter acesso a princípio, mas, enfim. Tem o Hélio Creder, que é o nosso livro principal, é o principal livro no Brasil de instalações elétricas, e esse daqui já tem mais de 40 anos já, esse livro, passando por várias edições. Então, eu vou dar uma procurada aqui na biblioteca, porque ela tem algum problema também com assentos, e vou dar uma pesquisada para ver se a gente encontra algum e-book do livro do Hélio Creder, de instalações elétricas. Mas é um livro muito bom. Essa daqui é a principal edição, foi a comemorativa de 40 anos, mas já tem edições mais novas. Então, vou dar uma procurada e passar para vocês o Hélio Creder, outros livros de instalações elétricas, preferencialmente que estejam disponibilizados aqui no site da biblioteca. Bem, então, pessoal, vamos lá para o conjunto de slides, né? Esse aqui é o primeiro conjuntinho de slides. Deixa eu fechar aqui. Está aqui ainda como Delmiro, porque eu fui professor lá de Delmiro, vou até dar uma atualizada. Tem alguém pedindo para participar. Um outro pedido que eu faço para vocês, você está vendo que eu tenho que aceitar aqui o Luiz Holanda, né? Sempre que eu gerar uma reunião dessas, para vocês entrarem direto, sem precisar pedir autorização, é só entrar com o e-mail institucional de vocês, certo? Se entrar com o e-mail institucional, já entra direto, e aí vai facilitar um pouquinho a nossa demanda para que eu não tenha que sair da apresentação e aceitar vocês, ok? Então, é só um pedidozinho nos próximos, vocês já entrarem direto. Então, esses aqui são os principais tópicos das disciplinas, pessoal. A gente vai ter. A gente tem aqui a parte de instalações de baixa tensão. A gente vai se concentrar de projeto, dimensionamento e orçamento. Então, existe uma série de programas de software, certo, que auxiliam. Talvez vocês já conheçam alguns ou já tenham ouvido falar. Uma infinidade de programas, até o PIN agora, né, que está chegando a ficar cada vez mais popular.
na engenharia e na arquitetura, então, permitindo projetos aí em 3 dimensões, e além das 3 dimensões, permite a compatibilização de projetos, né, para que não tenha problema. Quando a gente fala em compatibilização de projetos, é que, geralmente, quem faz o elétrico é um profissional, quem faz o estrutural é outro profissional, quem faz o hidrossanitário é outro profissional, quem faz o arquitetônico. Então, são cabeças diferentes, são pessoas diferentes, e na hora da execução da obra, muitas vezes, acabam esses projetos tendo problemas um com o outro. Então, onde tem um eletroduto, ali não vai dar para passar um eletroduto, porque tem uma viga, porque onde tem alguma estrutura, alguma parte estrutural, um pilar ou algum outro problema, tem um detalhe arquitetônico que não vai ser possível fazer. Então, tudo isso daí, para não ser adaptado e encontrado esse problema apenas na hora da obra, é importante essa fase de compatibilização dos projetos. E uma das grandes vantagens do BIM, né, é essa possibilidade dele já fazer essa compatibilização dos projetos. E aí tem, certamente, lá na arquitetura, vocês têm disciplinas ou eletivas, ou talvez já até obrigatórias, prevendo esse ensino. É que tem outro aluno aqui, só um minutinho. Mas aqui a gente não vai concentrar no BIM, a gente vai ver aqui toda a nossa disciplina em desenhos em 2 dimensões mesmo, no AutoCAD, ou outros programas, né, similares ao AutoCAD, que permitam essa utilização aí de projetos. Nosso projeto principal vai ser baseado na planta baixa, né? Nosso principal corte, no vista superior da edificação, cada um dos seus pavimentos. Quando tiver uma escada, quando tiver, talvez você pegue um outro corte para auxiliar e facilitar a visibilidade daquele projeto. Então, nosso objetivo principal é esse daqui, né? Fazer o desenho em si, fazer o dimensionamento, e aí vocês vão ter dimensionamentos condutores. Então, se eu tiver aqui, logicamente, quanto maior a necessidade de potência, né, dos meus equipamentos, maiores serão os condutores que vão ser necessários, mais grossos serão os condutores que vão ser necessários para alimentar aquela carga. Então, por exemplo, um equipamento, uma residência que tenha a maior carga, geralmente é o chuveiro elétrico. Então, o chuveiro elétrico vai ter aí acima de 5.000, podendo chegar até 7.000, ou até um pouquinho mais, 7.000 watts de potência. Então, é um equipamento de grande potência, né? E aí, para ele, logicamente, eu vou poder ter um condutorzinho fino, um condutor de 1,5 milímetros quadrados, que é geralmente o que a gente usa para a parte de iluminação, certo? Então, o dimensionamento a gente vai, a partir da potência e de outras características, tais como o comprimento dos fios também, é extremamente importante a gente considerar, porque se eu tenho 2 cargas iguais, 2 chuveiros, por exemplo, numa residência, e um deles está bem próximo ao quadro de distribuição, a 3, 4, 5 metros do quadro, e o outro fica a 30 metros, esse comprimento do fio vai influenciar no aquecimento desse condutor. Toda corrente que passa num condutor elétrico, esse condutor vai aquecer. E o grande objetivo do dimensionamento é fazer com que esse aquecimento não seja grande o suficiente a causar um dano no fio, ou no seu isolamento ou no próprio fio. Esse é um dos nossos principais objetivos. Então, a gente vai fazer esse dimensionamento. No final, algo que é importante, né, fazer o detalhamento do material utilizado e o seu orçamento, certo? Além disso, a gente vai ver os principais materiais utilizados. Então, isso aqui é um certo problema existente na área, já que a gente tem muitos materiais inadequados sendo usados nas instalações elétricas. Então, vou mostrar para vocês que utilizar materiais normatizados, adequados para cada aplicação.
Vamos falar a parte de conservação de energia, a parte de eficiência energética, daí a importância de um correto dimensionamento para que não se perca energia onde não há interesse. Vamos fazer o cálculo da demanda. Só um minutinho aqui, viu? Eu vou mudar aqui de ambiente. Um minutinho eu retorno. Dei uma saidinha aqui. Sim, continuando. Cadê aqui? Aqui mesmo. Pronto, continuando aqui, pessoal. A gente tem a parte do cálculo de demanda, né? Que é importantíssimo no projeto elétrico. O cálculo de demanda é o seguinte: a ideia por trás do cálculo de demanda é que eu não vou poder dimensionar os meus equipamentos considerando que haja uma coincidência sempre, né, entre a ligação de todas as tomadas e toda a parte de iluminação simultaneamente. Então, na sua casa, dificilmente, em algum momento, você está ligando todas as tomadas e toda a iluminação com a potência máxima que eles foram dimensionados, né? Então, às vezes, você está usando uma tomada para ligar um carregador de celular que tem 5 watts, 10 watts apenas. E aquela tomada, muito provavelmente, foi dimensionada para 100 ou mais, uma potência maior do que essa. Então, e às vezes você tem tomada que não está sendo usada na sua casa, né? Muitos momentos agora, no seu quarto, talvez até a iluminação esteja desligada. Então, seria um gasto de recursos inadequado, desnecessário, você dimensionar os fios, as tomadas, você dimensionar os disjuntores, todos os equipamentos da sua casa para os eletrodutos, enfim, para uma potência efetivamente que não vai ser usada. Então, as próprias distribuidoras, no caso de Alagoas Equatorial, elas têm normas que prevêem um percentual a ser considerado no projeto. Então, mesmo eu prevendo ali 10 tomadas, cada uma com 100 watts, 100 VA de potência, eu não vou dimensionar aqueles meus fios para 1.000 watts. Eu vou acabar utilizando um percentual que a distribuidora dá, de 70%, 80%, 50%, e vou dimensionar para esse percentual. E esse percentual é baseado em dados históricos, né? Então, se eu tenho casas e apartamentos, edificações residenciais, elas têm características similares, então as tomadas da cozinha vão ser utilizadas a 60% da sua capacidade, nunca 100%. Então, esses dados são disponibilizados pelas distribuidoras e são conhecidos como fator de demanda. O fator de demanda é esse percentual que nos ajuda a calcular essa demanda de potência, né, que é efetivamente a quantidade de potência que deve fluir ali pelos meus condutores e que vai alimentar as cargas em um determinado momento. Eu vou apresentar também para vocês aqui alguns tipos de subestações, elevadoras e abaixadoras, são os transformadores, né, os principais elementos das subestações, e vão permitir essa variação de tensão para cima ou para baixo.
Vamos falar rapidamente também, de forma complementar, né, a disciplina que vocês têm, luminotécnica, sobre a parte luminotécnica. Aqui a gente vai se concentrar mais na parte quantitativa, necessariamente, nas normas em vigor. Nos últimos 3, 4 anos, a gente passou por uma série de atualizações das normas. Então, a parte luminotécnica, além de trazer, né, um conforto maior, uma sofisticação maior para os ambientes, ela também é extremamente importante para evitar acidentes de trabalho em ambientes de trabalho, para evitar dores de cabeça nos usuários daquele ambiente, enfim, para trazer um ambiente mais seguro para os usuários. Então, a gente vai falar das normas mais atualizadas e fazer um dimensionamentozinho rápido. Mas aí tem softwares também específicos, né, que vão tratar sobre isso. Geralmente não, né, já faz ano retrasado, né, 2019, eu faço alguns cursos de extensão, explicando, é uma área que eu gosto muito, a parte luminotécnica, então já ofertei alguns cursos em eventos, pequenos os congressos, seminários organizados tanto na arquitetura quanto na engenharia civil. Geralmente, quando eu sou convidado para participar, eu ofereço uma oficina do Dialux, outras ferramentas, outros softwares que eu gosto de utilizar e fazer alguns projetos. E aí vamos falar também sobre a parte de descargas rapidamente, né? Uma introduçãozinha sobre a parte de descargas atmosféricas que ocorrem, as proteções necessárias para a edificação, os equipamentos e as pessoas ali internamente não sofrerem com uma possível descarga, e falar rapidamente também sobre aterramento elétrico, certo? Então, o assunto é bem longo. Além desses tópicos, a gente ainda vai ter a parte introdutória às grandezas elétricas de tensão, corrente, resistência e potência. Então, vamos passar por esses assuntos aí para efetivamente iniciar nosso curso. Em relação à avaliação, pessoal, como é que a gente vai trabalhar aqui? Assim, nossos livros, né? Deixa eu mostrar logo os livros, depois na aula da semana que vem, a gente começa, efetivamente. Esse aqui é o Hélio Creder, né? Que é o principal, no Brasil, é o principal livro existente. O Hélio Creder faleceu, acho que já tem uns 5 a 6 anos, mas há uns 10 anos atrás ele veio a Maceió e visitou a UFAL, participou de um evento que foi ofertado aqui. Na época era o professor Antônio Nazaré, que trabalhou muito tempo comigo e se aposentou há 2 anos atrás, que acompanhou toda a visita. Então, ele é um dos principais autores, né, da parte de instalações elétricas no Brasil, e o livro é a Bíblia das Instalações Elétricas, né, a principal referência quando se fala de instalações elétricas são esses livros do Hélio Creder. Mas também tem outros livros muito bons também. Esse aqui é o da editora Érica. Os livros da editora Érica, não sei se vocês já usaram algum livro da editora Érica, mas eles são bem práticos, né? São bem direto ao assunto, não tem muita, vamos dizer assim, uma teoria muito aprofundada, eles gostam tem muito, com muito desenho, facilita a compreensão, mesmo às vezes não entrando de forma tão aprofundada naqueles assuntos, mas são bons livros também. Tem aqui o da LTC e esse da Piso. É esse aqui que eu estava procurando lá. A gente tem um contrato com a Piso, mas eu acho que e os livros da Piso são disponibilizados lá no site da biblioteca, mas eu acho que tem algum problema com acento aqui, lá, eu não estou encontrando. Eu vou procurar pelo nome do autor depois, o Cotrim, e vou ver se eu encontro, e essa edição está disponibilizado, ver se está disponibilizado de forma online, lá pelo site da biblioteca.
Esses dois aqui, pessoal, olha, se vocês deram uma pesquisada, não vai dar muito trabalho, vocês vão encontrar as cópias deles aí. Infelizmente, pessoal, sei também, não vou julgar também, né? Isso aí permite acessibilidade muito a os alunos que não conseguem ter acesso, mas enfim, o pessoal acaba digitalizando esses livros e colocando disponíveis aí em vários sites. Então, certamente vocês não vão ter muita dificuldade. Vou preencher lá o, o, o plano de ensino de vocês. Essa semana vocês já conseguem ter acesso a essas bibliografias e dar uma pesquisadinha na internet, vocês vão achar esses livros. Cedo ou tarde vocês acham, todo aluno encontra aí. Então, não é um desafio tão grande. Mas eu vou, pelos meios oficiais, eu vou ver se a gente encontra esse do Cotrim, só vou tentar, ou outro, lá pelo site da biblioteca, certo? Resumidamente, pessoal, todos esses livros aqui são baseados principalmente, né, na nossa norma brasileira que rege as instalações elétricas prediais, que é a norma 5410, a NBR 5410. Então, é a principal norma brasileira, é a NBR 5410. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Normas. Cadê? 5410. Pronto, a 5410 de 2004 é a principal norma utilizada no Brasil, né, na parte de instalações elétricas de baixa tensão, e todos os livros são baseados nela. Não tem para onde correr, todos os livros que a gente tem são baseados na norma. Mas, logicamente, que a norma não, assim, não é tão didática, né, não tem essa preocupação com a didática tão grande quanto os livros têm, né, com desenhos, mas é a parte de aterramento que a gente vai ver, enfim, ela não tem, não é tão clara, não foca, além de ser bem longa, né, só de normas são 217 páginas, então o livro acaba conseguindo pegar as principais informações, captar os principais detalhamentos da norma de forma mais didática, então a norma 5410, aqui a gente vai consultar principalmente as tabelas, aqui é uma das tabelas que a gente vai definir aqui o fator de agrupamento, né? Essa tabela aqui é bem importante, já que ela vai conseguir, a gente vai ver que na hora, lá na segunda unidade, de dimensionar um fio, a gente vai ver que o principal fator ali, a justificativa que a gente dimensiona um condutor elétrico é o aquecimento que causa ali no seu entorno. Então, pode passar uma pé de corrente ali, mas vai causar um aquecimento no seu entorno. Então, se tiver dentro de um caminho ali, de um eletroduto, 10, 5 circuitos diferentes, cada circuito composto ali por fase, neutro e terra, esse emaranhado de fios, a temperatura de um, o aquecimento de um influencia nos outros. E quanto mais quente um fio está, ou quanto mais quente o ambiente estiver, os entornos dele ali, pior é a sua característica de condução de corrente. Mais próximo da temperatura, vamos dizer assim, mais facilmente, ele pode alcançar a temperatura limite dele de derretimento do seu isolamento. Então, a gente vai usar esses fatores aqui na hora do nosso dimensionamento. Tem outro fator aqui bem importante, que é o de temperatura. Pronto, isso daqui. Então, às vezes a gente vai observar, não, estou fazendo aqui o dimensionamento de uma instalação em Belmiro Gouveia. Belmiro Gouveia, que já foi lá, temperaturas, por certas épocas do ano, né, chega a uma temperatura extremamente elevada, acima dos 40 graus lá, uma temperatura bem elevada lá em Belmiro. Então, se for fazer lá um dimensionamento, certamente, às vezes a mesma casa, com as mesmas cargas, a mesma previsão de tudo,
mas se eu coloco ela em uma cidade quente, que chega até 40 graus Celsius, a temperatura, e faço depois, não, vamos lá para uma outra região do país, lá no sul do país, lá em Gramado, alguma outra região que a temperatura máxima anual não passa dos 25 graus. Então, são diferentes. Então, certamente, aquela casa que vai precisar, que vai estar sujeita, aquele ambiente que vai estar sujeito a temperaturas mais elevadas, então, vai precisar de condutores mais grossos do que aquela residência que naturalmente tem uma temperatura mais baixa. E aí, com a temperatura mais baixa, as temperaturas dos fios, né, vão variar ali com a maior dificuldade, vão aumentar mais lentamente, vamos dizer assim. Ela já vai ter uma vantagem frente a locais com temperaturas mais baixas. E a gente acaba utilizando esse fator de correção aqui de temperatura. Ele está multiplicando lá a nossa relação, na verdade, dividindo, né, a corrente de cada um dos circuitos por esses fatores aqui. Enfim, esse nome aqui é extremamente importante, a gente vai acompanhá-la, né, em vários momentos, ver as tabelas, as principais tabelas dela são essas daqui, as principais tabelinhas dela são eu acho que já passei, fica mais ou menos no meio, eu acho. As principais tabelas da 5410 são aqui, ó, não, aqui mais assim. Ó, aqui. Essa daqui é para um tipo de isolamento, travou. Essa daqui é a principal tabela para o PVC, essa daqui mesmo, para o PVC, a tabela 36, é a principal tabela da norma. Ela vai nos dar aqui quanto de corrente, quantos amperes cada fio suporta. Né? A gente tem aqui uma série de fios, mas os que a gente usa nas instalações elétricas prediais são os fios pelo menos de 1,5 milímetros quadrados. 1,5 milímetros quadrados. Pelo menos esse fio aqui. E aí, dependendo de onde ele esteja instalado, né, se ele estiver instalado dentro da alvenaria, ele vai ter uma característica aqui de capacidade de condução, que é o B1. Mas se estiver instalado externamente, né, estiver ali em cima de um... Aqui tem as formas de instalação, até com figurinhas aqui mais acima. Pronto, as várias formas que os fios podem estar dispostos dentro das paredes, enfim. Se tiver externo, se tiver dentro da alvenaria, é o B1, condutores isolados, cabos bipolares, em eletroduto, embutido na alvenaria, então o B1. Se tiver na parede, esse daqui é o B2, se tiver, enfim, várias características diferentes aqui, vai variar, mas o que mais importa para a gente é o B1, para instalações, mas aí pode ser C, se tiver aqui. Esse coloca-se assim dentro dessas bandejas perfuradas, né, mais edificações industriais. Geralmente, na disciplina de eletricidade básica, eu levo minhas turmas duas vezes, uma vez por ano, geralmente, uma vez se mexe sim, se mexe não, eu levo lá para Paulo Afonso, para a gente visitar as obras não, o complexo de usinas lá de Paulo Afonso. A gente vai geralmente Paulo Afonso 1, 2 e 4. São as três usinas que a gente visita nessa. E outras áreas também, lá para Paulo Afonso, lá da Chesf, né? A gente segue essas três subestações e lá dentro a gente vê uma série de condutores sobre bandejas perfuradas. Então, geralmente nesse tipo de edificação, instalação, né, a gente vai ter essas instalações diferentes que dificilmente vai ter uma residência. Residência dentro de alvenaria ou sob parede, então é sempre B1, o tipo de... Mas dependendo de onde for instalado, fica claro que a relação com a temperatura ambiente é um pouco diferente. Então, sempre essa questão da temperatura do fio é algo que vai ser importante de ser avaliado. Então, a gente sempre vai olhar aqui, por exemplo, se eu calculei lá a corrente, então é importante, né, eu saber essa relação que existe entre potência de um chuveiro e a corrente que vai passar por ele. Se vocês pegam lá o catálogo do chuveiro, vocês encontram aí na Carajás, e tem lá dizendo, o chuveiro tem 5.500 watts.
qual a corrente vai passar por ele? Aí eu vou procurar, né, lá o cálculo, fazer o cálculo, e para elementos do tipo de chuveiro, é basicamente a continha rápida, né? É só dividir pela tensão. Chuveiro é equipamento monofásico, pegar os 5.500, dividir pela tensão, 220 volts, que é a tensão que a gente usa. As partes do país é uma tensão diferente. Eu já vi aqui que eu tenho 25 amperes de corrente. Então, essa relação aqui, eu já fiz a relação direta, dividir potência por tensão, encontrei a corrente. E aí eu vou chegar aqui, ó, estilo B1. É um equipamento monofásico, fase neutra, positivo e negativo. Então, são dois fios. Se fosse trifásico, seriam três. Então, positivo e negativo, fase neutra, B1, qual o primeiro condutor que suporta 25 amperes? O de 1,5 suporta, professor? Não. O de 1,5 só suporta 17,5. O de 2,5 suporta 25? Não. O de 2,5 suporta no máximo 24. O de 4 milímetros suporta 25? Suporta. Ele suporta até 32, certo? Então, você poderia dimensionar para esse chuveiro um condutor de 4 milímetros quadrados de seção nominal, certo? Como a gente está tendo chuveiros cada vez mais potentes, né? Até de 7.500 watts, aí quando a gente faz, então, já deu 34 amperes, né? 34 amperes, o de 4 já não dá mais conta. Eu só vai até 32. Aí tem que partir para o de 6 milímetros. Então, muitas instalações estão já, muitos projetistas, né, já não estão mais colocando condutores de 4 milímetros apenas para os chuveiros, as edificações já colocam na dúvida. E a gente, outra coisa como projetista, vocês vão ver que não tem como você ter certeza do que vai ser instalado ali. Pode ser assim, vou botar uma lâmpada, vou dimensionar uma lâmpada, mas será que o cliente vai colocar uma lâmpada a LED de 12 watts, ou será que ele vai colocar uma lâmpada incandescente de 100 watts? Então, eu acabo fazendo para o pior caso. Ele acaba considerando para aquelas instalações, para lâmpadas, o pior caso, ou seja, as lâmpadas menos eficientes, que são as lâmpadas incandescentes, para chuveiro, eu acabo colocando chuveiros menos eficientes, ou seja, os que têm maiores potências também, enfim, e aí você vai, acaba considerando, tem várias considerações que a gente faz para prever uma dor de cabeça a menos para o cliente no futuro, quando ele for fazer alguma escolha para as suas cargas, certo? Então, esses livros são baseados, no fim das contas, na NBR 5410 de 2004. A gente vai se basear nessas orientações da 5410 para fazer os nossos projetos, né? Só que antes de iniciar a fazer esses nossos projetos, efetivamente, eu tenho que saber qual a relação de tensão com corrente, tenho que saber qual a relação de potência também, quais as unidades de potência. Aqui vai ter hora que eles vão falar em volt e ampere, e tem hora que ele vai falar de watts. Então, você fica qual a diferença dessas duas potências. A gente vai ter que ter esse primeiro momento, né, para entender essa relação das potências, certo, pessoal? Qual é o meu objetivo, pessoal, aqui em relação ao momento que a gente está vivendo, né? Não é mais um período excepcional, né? Não é mais um PLE, mas a excepcionalidade que a gente vive persiste. Então, eu vou acabar, eu sempre dou preferências a encontros síncronos. Eu acho muito importante a nossa interação. Vocês podem falar aqui no chat. Alguém perguntou aqui no chat, link do PDF do livro. Já acharam aí, Beatriz foi rápida, viu, Beatriz? Já achou aí o livro, mandou lá no grupo da turma. O mundo da elétrica, pronto, aqui falando do mundo da elétrica. Eu também acompanho muito o mundo da elétrica no YouTube. Vou mostrar para vocês alguns canais de YouTube que eu sigo. Eu gosto muito. Top 3 aí dos canais de YouTube. Mundo da elétrica. Gosto muito do mundo da elétrica. Gosto muito do Electricity.
e gosto muito do Em Geral. Em Geral, vou voltar aqui para compartilhar de novo aqui, mostrar para vocês minhas preferências de YouTube. Não é só para ver resenhas aí, resumos de Big Brother que serve o YouTube, certo? Vamos lá. Eu tenho um monte de besteira que eu gosto de assistir, meu Deus. Mas aqui tem Em Geral, Elétrica. Em Geral, é um canal muito legal aqui, certo? O cara dá muitas dicas. E eu vou até de vez em quando passar um videozinho que ele já deu, né, para as instalações elétricas, que já aqui, conta de luz alta, não sei o que, tarifa, seu chuveiro, é o vilão, ele faz algumas continhas de potência, tal, 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 tomada, blá, 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 lâmpada. O em geral é bem legal. Aí aqui tem Electricity, muito legal também. Electricity, certo? Electricity, um canal bem mais técnico esse daqui, certo? Em geral é um cara meio bem cá, tal, mais focado às vezes em alguma coisa mais para um eletricista, conseguir novos. Aqui, esse cara aqui, ele é muito bom, porque ele faz alguns experimentos que eu pretendo fazer ainda, criar essas bancadas que ele cria para a gente fazer para a gente fazer quando voltarmos, né, a, ao normal aí, atividades presenciais, e usar essas bancadinhas que ele faz aqui, tudo no nosso laboratório. Algumas dessas daqui eu já fiz, já estão prontas lá no laboratório, eu sempre vai fazer ao longo do retorno das atividades. Pena que eu só conheci há uns 6 meses esse canal. Eu já assisti um monte de vídeo deles. E o mundo da elétrica, mundo, aqui, mundo da elétrica, é outro canal muito bom, certo? Esse canalzinho aqui, mundo da elétrica, que também ele traz coisas sobre motores elétricos, sobre tomadas que vão molhar, testes, questão de disjuntores, condutores, ele causa curto-circuito proposital, e o menino fazia também, o Ronaldo, que é o nosso técnico laboratório, fazia também lá no laboratório, mostrando aqui os quadros de distribuição, dispositivo de proteção contra surtos, enfim, uma série de simulações muito interessantes aqui, esses 3 canais apresentam, certo? Então, vale a pena, e sempre que tiver algum assunto com um vídeo interessante para vocês acompanharem, eu vou direcioná-los para esse vídeo. O som aqui faz um belo trabalho. Sim, aqui, deixa eu ver aqui, professor, a gente faz o dimensionamento do sistema elétrico, Ana Vieira aqui perguntou, né? Professor, a gente faz o dimensionamento do sistema elétrico, quando a gente faz essa análise da corrente necessária, aquecimento causado, assim já respondi, então faz sim, esse calor escolhendo o material que ali fazer esse tipo de dimensionamento. Chamadas, né? A questão da presença, pessoal, o que eu vou fazer aqui? É complicado ficar fazendo presença aula por aula e tal. Eu entendo também, as minhas aulas são todas gravadas, inclusive eu peço desculpa para quem está assistindo a gravada, não assistiu agora, que eu só lembrei de dar a gravação só depois, mas como é só uma apresentação, não vai ter muito problema. Minhas aulas são todas gravadas, eu coloco no meu canalzinho do YouTube e coloco e mando para vocês lá o link, certo? Para quem, porventura, não consiga assistir, tem um problema, como eu disse, o período regular é mais excepcional, mas a excepcionalidade ainda não sumiu, né? Então, para quem não conseguiu assistir, se tiver algum problema, vai e assiste o videozinho depois, certo? Então, presença na hora da aula eu não vou cobrar, ela vai ser feita mais em relação a exercícios que eu vou passar. Então, a gente vai ter uma série de exercícios, quase toda aula vai ter uma tarefinha para fazer, pequenininha, de segunda, de terça para quarta, uma maior, talvez eu deixe só de quarta para terça, né, no caso, para ficar só uma tarde para fazer o exercício, mas alguns, enfim, talvez só uma questãozinha, da terça para quarta, da quarta para terça eu já passo um mais longo, mais elaborado, então vai ser basicamente assim, a gente acompanhando pelos exercícios a presença de vocês, né, então, vão ser muitos, façam, e aí eu dou até uma pontuaçãozinha para quem
entregar todos os exercícios, certo? Então, essa é assim a chamada. O professor viu ultimamente a instalação elétrica feita de fio de antena de TV. Então, como eu disse, o pessoal usa, Sandra, muitos materiais inadequados para as instalações elétricas. Então, a gente vai ver aqui quais devemos usar efetivamente, né, para utilizar nas nossas instalações. Em relação às avaliações, pessoal, a gente vai ter, na primeira unidade, uma avaliação principal, exercícios, certo? Uma série de exercícios que vão contabilizar a nota. Então, a avaliação eu coloco valendo 8 pontos e a prova valendo 2 pontos. Aliás, perdão, os exercícios que eu vou passando, né, valendo 2 pontos. Na segunda unidade, a prova aí vai ser diferente, já a combinação aqui das atividades, né? Como vão ser vários pequenos exercícios, vai valer só 2 e a prova 8. Na segunda unidade, eu tenho 2 atividades. Eu tenho uma prova que vale 5 e o projeto vale 5 também, certo? Então, é o projeto completo, do início ao fim. Como no decorrer da segunda unidade, eu vou estar passando ainda, eu vou passar para você assuntos, né? Eu não recomendo que vocês aguardem até a finalização do assunto para começar o projeto. Quem quiser já escolher o projeto que vocês querem fazer, a dupla, a segunda unidade, durante a primeira, já dá para fazer o desenho. Na primeira unidade, a gente não vai fazer cálculo. Como é que eu divido o assunto, né? Na primeira unidade vai ficar essa introdução a as fórmulas, né, de potência, tensão, corrente, resistência. Na segunda unidade, a gente já vai entrar, na primeira unidade ainda, a gente vai para o desenho. Então, vamos ver aí, por exemplo, a norma, né, da 5410, ela, devido às casas, os ambientes residenciais, terem características muito similares umas com as outras, então, a norma prevê o mínimo para tomadas em um quarto, por exemplo, ou o mínimo para tomadas em uma cozinha. Então, dependendo do ambiente, do cômodo, a norma vai prever, de acordo com as dimensões do cômodo, perímetro e área, uma quantidade mínima de tomadas e as potências para esses ambientes. Então, isso aí vocês já vão saber como dimensionar a primeira unidade já. Então, se pegar, escolher, já escolhi aqui o projeto da minha dupla, professor. Você já tem como saber quantas tomadas vão ter cada um dos cômodos da turma de vocês, talvez nas próximas 2 semanas, já, certo? Iluminação do mesmo jeito. Iluminação agora vocês já definem. E no decorrer da primeira semana, vocês já são capazes de fazer, já vão ser capazes de fazer o projeto, já fazer o desenho, já vão saber quais são as simbologias utilizadas, como a gente está fazendo uma visão superior, né? Eu não tenho como, eu não tenho ainda como é que eu vou desenhar tomadas baixas, médias e altas? E certamente você já viu, a tomada de chuveiro é alta, que não deveria nem ser tomada, né? Mas, enfim, eu vou explicar para vocês que a tomada de chuveiro é alta, a tomada de um equipamento, de um ar-condicionado, uma tomada alta, a tomada da sua TV é uma tomada média, a tomada de algum equipamento que fica no chão ou próximo já é uma tomada baixa. Então, a gente tem essas 3 alturas de tomada. A baixa, que geralmente fica a uns 30 centímetros do chão, a média, que fica a 1 metro do chão, e a alta, que fica a uns 2 metros do chão. Certo? A 1,30 m do chão, a média. E a alta, que fica a uns 2 metros do nível do piso. Então, como é que eu vou desenhar? Tem que ser elementos diferentes para cada um desses. Então, a gente vai utilizar uma simbologia diferente para cada uma dessas tomadas, certo? Enfim, interruptores. Vocês já viram aí que certamente já observam na casa de vocês. Não sei se já viram em algum ambiente, né? Não sei se na casa de vocês tem, mas se vocês já estiverem em algum ambiente que às vezes vocês conseguem desligar a mesma lâmpada de 2 locais diferentes. Você vai no corredor, no início do corredor, liga a lâmpada. Aí lá no finalzinho do corredor, aperta em outro interruptor e consegue desligar aquela mesma lâmpada, certo?
Então, esse tipo de interruptor é um interruptor especial, mesmo que externamente a carinha dele seja igual a um interruptor normal, mas por trás ali, né, onde a gente tem acesso aos fios, ele tem um comportamento diferente. É o chamado é, interruptor paralelo, ou interruptor two-way. Pode também ter um interruptor intermediário ali, se eu tiver mais de 3 ou mais pontos de controle dessa mesma lâmpada, ou four-way. Então, cada elemento desse vai ter uma simbologiazinha diferente. Lá no final da disciplina, vocês já vão saber que vai ser usado, né? Sim, ó, o que, é que eu quero fazer, pessoal? Vamos ver aqui as perguntas. Sim, Rafaela perguntou se pode ser qualquer projeto. O que, é que eu peço para vocês? Se quiserem já, depois já podem, não precisa também tanta pressa assim, mas o objetivo é que vocês encontrem uma dupla, e também se quiser fazer individual pode, só não dá para fazer de 3, infelizmente. Todo semestre tem alguém que fica de fora e pede para fazer de trio, mas não dá, pessoal. E 3 já não é um trabalho tão grande, vocês vão ver assim, dá para fazer sozinho, tranquilamente. Realmente eu peço a dupla até para facilitar a minha vida na correção também, que é uma correção mais elaborada do que uma prova. E tem um bom assunto para vocês trabalharem, mas dá tranquilamente para fazer sozinho, principalmente se você fizer com um planejamento adequado. Então, o projeto, eu quero que vocês escolham aí, só para. Vocês estão fazendo, já fizeram aquela casa cubo, todo mundo já fez a casa cubo aqui. Não sei também se mantém essa mesma prática de os mesmos professores, de fato. Raíssa já fez, enfim, talvez uns fizeram, outros não fizeram, ou pegar outro projeto arquitetônico que vocês já fizeram anteriormente. Geralmente é o que eu peço. Eu peço que seja um projeto com 2 pavimentos, certo? Um pavimento só também não é. O ideal é que seja 2 pavimentos, certo? Então, pega uma casa de 2 andares e a gente vai dimensionar iluminação externa, iluminação interna, um quadro para o técnico, um outro quadro de distribuição para o primeiro andar, e vamos fazendo baseado nessas grandezas, certo? Também se tiver, não, mas nem eu nem minha dupla temos. Se tiver uma dificuldade enorme de arrumar um projeto, fala comigo. Eu pego de algum período anterior e mando para vocês, certo? Você vai falar comigo que eu tenho um, uma base de projetos bem longa aqui. Então, você vai falar comigo que eu pego um anterior e mando para vocês também. Todo projeto vai ser aceito, professor? Não necessariamente, porque eu vou ver, se tiver um que for um kitnet e outro que for um mais difícil, o kitnet acerta tudo, mais difícil, 2 pavimentos, tal, uma casa de 250 metros quadrados, você tem mais cômodos, o cara erra alguma coisa, é diferente. Eu quero avaliar projetos que têm uma certa similaridade, que tenham tamanhos similares. Então, façam, peguem aí, vocês, por isso que eu peço, vocês me enviam, eu dou uma olhada, digo, olha, esse daqui tá ok, aquele outro aqui não, esse aqui tá muito fácil, esse aqui, 5 minutos vocês fazem até na hora da aula aqui, esse daqui não tem muito o que fazer. Então, me enviem com antecedência, eu dou uma olhadinha, mas sendo essas características que eu comentei com vocês, já está aprovado já, mas sempre enviem que eu dou uma olhadinha e dou ok lá por e-mail, certo? É uma casa completa, né, com tudo, todos os pontos, uma casa ali, uma garagem, estacionamento, sala de estar, sala de jantar, área de serviço, cozinha, quartos, enfim, quanto mais completa, melhor. Porque aí tudo que a norma prevê lá de ambientes vai existir na casa, né? Então, se for uma casa, um ambiente muito pequeno, nem todos os ambientes descritos na norma que a gente vai ver vão estar presentes lá. Então, quanto mais a gente exercitar aqui, melhor, certo? Então, me enviem aí, até o final dessa primeira unidade, quais serão suas duplas e qual é o projeto que vocês vão querer usar. E é isso, pessoal. Então é isso. Primeira unidade, 8 pontos da prova, 2. Os exercícios. Segunda unidade, 5 a 5. O projeto com a prova, certo? E a reavaliação final são provas normais aí, as provas.
Então é isso, pessoal. Vamos, as aulas vão ficar sendo gravadas, eu mandando lá no grupo, no Moodle, né, no AVA, acompanhe por lá. As provas eu vou tentar passar por lá também. Em relação às atividades, assim, simulações, práticas, eu não tenho certeza ainda de como vai ficar, mas assim que eu tiver, eu trago para vocês, para que a gente faça, se for possível, vou procurar outras ferramentas gratuitas também aqui, para a gente tentar interagir. E, basicamente, o software que a gente vai usar é só o AutoCAD, né? E eu acho que todo mundo já utilizou em algum momento aqui o AutoCAD ou alguma ferramenta similar ao AutoCAD para fazer o projeto, né? Então, não tem muito segredo, eu vou pelo site, você já baixa aqueles lá que eu mostrei, aquele DWG que eu mostrei, e lá tem já uma legenda, né? E na legenda você já vê como é a simbologia de iluminação, dos vários tipos de interruptores, dos vários tipos de tomadas, a gente já tem como ter algumas simbologias que simplesmente não existem, né? E aí você pode inventar também, não tem problema não. É assim, não, professor, mas eu quero usar aqui uma tomada, o mesmo espelho com duas tomadas e um interruptor. Não tem essa simbologia. Aí você pode colocar um do lado do outro, duas tomadas de interruptor como se fossem separados, um do lado coladinho do outro, ou criar uma simbologia específica. Se quiser colocar uma simbologia específica para tomadas de ar-condicionado, se quiser criar uma simbologia específica para, enfim, para qualquer outra tomada, para deixar mais clara, também pode fazer, desde que esteja presente na legenda. Está na legenda para o profissional que for fazer a leitura e futuramente a execução daquele projeto, ele não ter problema, pode, pode fazer por lá, certo? Pode utilizar a legenda. A gente tinha antes uma norma, que é a que os livros se baseiam, né? Mas ela foi cancelada. E é a 5444. A IBR 5444 foi cancelada, então ficou liberado, né? A norma recomenda hoje, a BNT recomenda hoje usar a norma europeia, mas como é uma recomendação, não tem nenhum tipo de obrigatoriedade. Na prática, você usa a simbologia que você se sentir mais à vontade. Então, tem essa norma europeia, né? Não sei se alguém já mexeu com o projeto elétrico aqui, mas quem usa a simbologia das normas europeias, da IEC, usa, ao invés de nos interruptores, eles colocam um S. Cada interruptorzinho é um Szinho de switch, né? E aí usa aquele Szinho para interruptor, com um númerozinho ali em cima, quando é um interruptor de duas seções, de três seções, ou seja, um interruptor de três teclas, de duas teclas. Então, usa alguma coisa assim. Já a norma brasileira aqui, foi cancelada no caso, né? A simbologia era baseada em circunferências, certo? De iluminação. Então, eram circunferências menores do que as utilizadas para as lâmpadas. A questão de apresentação, não sei, Rafaela, seria interessante. Eu vou avaliar. Se der tempo, a gente pode prever uma apresentação, sim. Acho que é importante para que os colegas vejam, né? Tenham ideias tal, de melhorias nos projetos deles, inclusive. Não pensei ainda não, mas seria só na segunda unidade essa parte do trabalho, que seria uma apresentação. Sim, como eu disse, a gente só tem 15 semanas, né, pessoal? Então, eu vou fazer o que pegar, tentar otimizar ao máximo. Eu gosto de utilizar encontros síncronos, só que a coordenação, que agora que está valendo, vamos dizer assim, PLE foi. A coordenação da engenharia civil está tomando muito tempo, mais do que esperado, então talvez a gente tenha alguns encontros assíncronos, certo? Eu vou pegar alguns assuntos, fazer uma gravaçãozinha e vou mandar para vocês e passar o exercício. Mas eu vou tentar que seja uma minoria esses encontros assíncronos, porque eu acredito que essa interação é importante, mas mesmo assim vocês podem perguntar a qualquer momento que quiserem. É, lá usando o AVA mesmo, né? Vocês têm aquela ferramentazinha lá de mensagem, podem mandar mensagem para tirar alguma dúvida, para conversar, enfim, fazer qualquer coisa, pode usar lá o AVA também. Mas aí vou priorizar, como eu disse, os momentos síncronos, certo? Mesmo que tenha um ou outro
momento assíncrono. Bem, era isso, né? Aí você perguntou se pode mandar o projeto. Se já quiser mandar, pode também. É isso. Não. Tem um e-mail lá no site, santos@cetec.fal.br. Pode mandar que eu já dou uma olhadinha aqui, dou devida autorização, certo? Mas vamos, como eu disse, o primeiro passo é a gente fazer o levantamento aqui das grandezas elétricas básicas, certo? Fazer, para quem já viu uma revisão, para quem não viu, a gente vai apresentar essas grandezas elétricas básicas, certo? Eu tenho meu quadrozinho aqui, eu coloco aqui do ladinho com a webcam, vou fazendo minhas anotações, vocês acompanhando aí essa parte. Bem, pessoal, por hoje era isso. É, alguém quer comentar alguma coisa? A Rafaela está com a mão levantada, pode falar, Rafaela. Ô, professor, eu tenho só umas perguntas. Vai ter assessoramento? Esse primeiro vai ser, assim, individual, coletivo? Não sei como Isso, seria. essa disciplina é bem importante, a parte de assessoramento. A gente tem um monitor, eu vou adicioná-lo aqui no grupo, lá no AVA, tem uma ferramenta de adicionar o monitor, e vou convidá-lo para participar de alguns encontros e passar depois o WhatsApp dele para vocês. E aí vocês podem marcar, ou com ele ou até comigo também. Eu posso deixar disponível aí alguns dias, horários de assessoramento para o projeto, para alguma atividade que eu passe, alguma coisa nesse sentido. Vai sim. Mas o monitor aqui vai fazer esse acompanhamento mais próximo de vocês. Ok, pessoal? Então era isso. Bem, eu agradeço a todos aqui a presença. Essa aula gravada vai lá para o. Vou mandar para o YouTube, né? Vou mandar o link do YouTube lá no Moodle daqui a pouquinho. Aí vocês podem assistir quando quiserem. Quem chegou atrasado pode ver o comecinho, quem, enfim, pode acompanhar por lá. Aula prática, o diretor do CETEC, ele não permitiu, né? Assim, prática presencial, dizer assim, né? A prática presencial não, não vai ser autorizada nesse primeiro semestre, nessa primeira unidade. Dependendo do decorrer do andamento das atividades da pandemia, talvez só na segunda, alguma coisa híbrida e tal, mas quais serão as práticas, né, que a gente vai ter efetivamente, utilizando algumas ferramentas de laboratório virtual. Então pegar um fiozinho com o mouse lá no computador, ligar um com o outro, fazer a lâmpada acender e tal, ocorre nesse sentido, mas não colocando a mão na massa, né? A gente não vai ter esse encontro presencial na essa unidade. E Delane, a chamada vai ser o acompanhar pela realização de atividades. Então, não vou fazer chamada, até porque se alguém tiver algum problema em participar aqui desse encontro síncrono, vão poder assistir a aula gravada, né, no YouTube, vou passar lá. O objetivo da gravação é justamente esse. Então, a presença mesmo vai ser realizada pela realização de atividades que vai ser, vou colocar lá no Moodle e dar um prazo específico, vocês fazem naquele prazo, fazem lá a realização, upload do arquivo. Geralmente eu peço, pessoal, para vocês, eu peço para vocês fazerem as atividades em folha mesmo e digitalizar com o celular, ou se tiver um scanner, melhor ainda, usando aquele aplicativo Can Scanner ou qualquer outro que auxilie nessa parte de digitalização de documentos. E aí vocês fazem o upload lá pelo Moodle e eu faço depois a correção junto com o monitor, certo? Então essa é a ideia da presença, vai ser, você mexe em muitas atividades, né? Todo mundo sempre se exercitando muito, toda aula, toda semana, algum exercíciozinho menor, um pouco mais complicado para ser feito. Certo? Então, vai ser o nosso padrão aqui. Bem, pessoal, alguma dúvida aqui a mais? Podem falar aí.
alguém tiver mais alguma dúvida sobre a disciplina, fica à vontade, ligar o microfone. Ok? Bem, então é isso, minha gente. A gente está aqui com 39 pessoas, né? Então, 38 alunos e eu. Então, agradeço muito a turma, uma boa turma aí que a gente está tendo. Então, vamos dar o segmento aqui nas atividades e eles vão me trazendo qualquer novidade. E eu sempre vou mandando lá no Google Meet, sempre vou mandando lá no Ava, né, no Moodle, os links e para a gente ter esses nossos encontros. Acho que eu já vou fazer já um calendáriozinho, já colocar lá todos os links para a gente ter, sempre que tiver próximo a aula aí, uns 10 minutinhos antes. Geralmente eu já estou online, a não ser que tenha algum imprevisto que às vezes não dá. Geralmente eu já vou ficar por lá. Ok? Então, as terças e quartas, né? De 11 às 12h50, 11h10 às 12h50 são nossos encontros. Beleza, pessoal? Mas eu vou paralisar aqui a gravação. Agradeço pela presença.